Pessoal, a pastora Zilpa já orou aqui, abrindo o culto, né? Apresentando para Deus, isso é muito importante. E assim nós vamos tocando aqui o barco. Deus usando, amém? E vocês recebendo aqui o conselho de Deus, como eu recebo também, e assim nós vamos crescendo. E eu quero chamar a sua atenção para domingo. Domingo tem gente que já não aguenta mais, eu falei sobre isso. Pessoas que a pessoa tem até fé, mas devido a pessoa vencer uma batalha, e a batalha é cansativa, né? Você vê esses homens que lutam boxe, né? MMA, ele às vezes vence uma batalha, mas você vê que o camarada está esgotado depois, né? O jogador de futebol, o camarada corre, batalha e tal, ele faz o gol, muitas das vezes ele cai para trás, você vê a barriga dele subir e descendo muito rápido, né? Quer dizer, depois da vitória, dá um cansaço, é como aquela canção da nossa finada pastora Ludmila, né? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, né? Que vem um desgaste, né? Com o contra-ataque do mal, e a pessoa fica mesmo cansada, venceu a batalha, mas a pessoa parece que vai até morrer. Isso, então, o Sansão ficou assim em Juízes 15, a partir do versículo 14, Juízes 15, a partir do versículo 14, Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada de um jumento, mas depois ele ficou desfalecido, ele ficou cansado, sabe? E ele falou com Deus: Senhor, agora só vai deixar que eu morra na mão desses incircuncisos? E Deus fez uma fenda, né? E dessa fenda saía água, e Sansão bebeu daquela água e foi fortalecido de novo. Assim, domingo eu vou entregar um copo de água para aquela pessoa que se sente enfraquecida, até mesmo obreiro, pastor, evangelista. Tem gente que, misericórdia, irmão, o demônio assumiu a pessoa no final da batalha, né? E a pessoa está desgastada, e muitas vezes você toma uma decisão que Deus não está nela, e aí é tarde demais, irmão. Orar pela oportunidade que você perdeu não tem resposta. Entendeu isso? Você tem uma oportunidade, abraça ela, e depois, se você orar para recuperar, é tarde demais. Eu guardei isso, desde que eu vi isso, eu guardei no meu coração. Eu falei: opa, peraí, oportunidade a gente segura. Glória a Deus. Bom, hoje aqui de manhã eu falei sobre Mateus 5. Mateus 5. Mateus capítulo 5. Nós que somos de Deus, nós passamos muitas lutas, muitas perseguições, ingratidão, coisa séria, né? Por mais que você faça, você não vale nada. Mais que você faça, você não vale nada. É desse jeito. Você dá o sapato, a pessoa quer a calça, você dá a calça, a pessoa quer a camisa, e vai assim, irmão. Nunca reconhece aquilo que você faz. Não espera isso não. Então, no livro de Mateus capítulo 5, está escrito assim: Mateus 5,
Acharam? Mateus capítulo 5. Fala sobre o Sermão da Montanha e as Beatitudes. Sermão da Montanha e as Beatitudes. O que aconteceu aí, gente? Vou ver. Oi? Alguém passando mal? Não entendi. Então, o que acontece? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele assentou. Kelly, Deus abençoe, a Vandinha também, tá? Deus abençoe. E abrindo a boca os ensinava, dizendo. Ele viu a aflição dos discípulos, né? Porque quando você é de Deus, você passa por muitas perseguições e tentações. Não é a pessoa dizer, agora eu sou de Deus e agora vai ser tudo bem. Bom, vai ser tudo bem, mas você sofre tentações, perseguições, ingratidão, tudo isso você vai passar, tá? Então ele disse, bem-aventurado os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. É quando você não tem malícia, você é uma pessoa que não está pensando em maldade com ninguém, teu coração é limpo, né? E bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdar a terra, onde você for, as pessoas que te consideram, as pessoas que te recebem, assim funciona. E bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem sede da palavra de Deus. Você gosta de ver as ações de Deus na tua vida, na tua família. Está dizendo que você vai ter fartura disso. Glória a Deus. E bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma hora você tropeça e você quer a misericórdia de Deus na tua vida, mas para isso você também tem que ser misericordioso, senão, meu irmão, você sofre o resto da vida, e você vai ali só aperta, mas e bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu vejo Deus como, pastor? Meu irmão, o seu acordar pela manhã, você não viu Deus? Você poder andar, os seus braços funcionar, você enxergar, você não está vendo Deus, irmão? Amém? E bem-aventurado
os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pessoa pacífica, calma, pessoa que sabe perdoar, compreende. Então Jesus estava explicando isso para os discípulos. Bom, se vocês quiserem um lugarzinho no reino dos céus, e do contrário, meu irmão, a gente vê essas pessoas aí passando lutas, dormindo na chuva, aquele negócio todo, irmão, nada é por acaso. Nada é por acaso. Entendeu? Se a Light corta a sua luz, porque teve um motivo para isso. Você não pagou a conta, vai lá e corta. Sempre tem que pensar essa coisa. Vê se o jeito que você vive, o que você pensa, a maneira que você age, se tem o apoio de Deus, se Deus tolera isso. Não, então você não pode reclamar daquilo que você permite. É desse jeito. Mas bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça. Por quê? Por causa da palavra. Você é uma pessoa que anda na palavra, você é uma pessoa que respeita a palavra. Aí você sofre perseguição. O diabo futuca para ver se você sai da palavra. Você xinga, briga, bate, mata, rouba, mas você permanece firme. Amém? Glória a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda. Agora, se você não sofre perseguição, alguma coisa está errada. É o que eu falei hoje de manhã. Você vê uma nota de 100, irmão, o vento joga nos pés de um, joga nos pés do outro, ninguém pega. Alguma coisa está errada. Ela só pode ser falsa. Mas bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É o que eu passo, tá? Por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Porque João Batista, porque o João lá o Batista não, o João do Apocalipse foi preso, e ele foi lançado numa prisão que só botava gente perigosa mesmo, gente que sem chance de confiança. Qual foi o que ele fez, pastor? Por causa da palavra de Deus. Só isso. A palavra de Deus só não incomoda quem quer andar errado. Entendeu? Quem quer andar errado, a palavra de Deus incomoda e incomoda muito. Mas a pessoa que quer andar certo, cada dia quer aprender mais, quer orar mais, se consagra mais, e assim vai em nome de Jesus. Agora, a pessoa que não cansou de sofrer, a palavra de Deus não serve. A gente que sofre por causa do jeito horrível de ser. Entendeu? Pessoas que não toleram, pessoas que não perdoam, pessoas que tudo, não, eu vou dar uma abraçada, vou mandar matar, vou isso, vou aquilo. Vai sofrer o resto da vida. E ninguém pode fazer nada. É uma opção sua. Não tem que culpar ninguém. Pode até mentir para alcançar alguma coisa,
falando mal de você. Tem patrões aí, irmão, que dá cesta básica lá pro funcionário, dá roupa pros filhos do funcionário, faz tudo. Mas o funcionário, para alcançar alguma coisa, vai lá e diz que ele não presta. Não, eu trabalho lá, mas não presta, irmão. Deus está vendo tudo. Deus é justiça. Uma hora você vai querer esse patrão e não vai dar mais para você. É muito sério. Zela pelo que você tem, para que ninguém te tome isso. Entendeu? Não seja o escorpião. O escorpião morde o próprio rabo. Você sabia disso? O escorpião, ele morde o próprio rabo. Tão terrível que ele é. Que vantagem tem isso? Que eu passo, mas quietinho. Tudo meu eu vou orar. Ó Deus, é isso está aqui na sua mão. Lavo minhas mãos e estou fora. Amém? E assim Deus vai abençoando. Faça isso. Pegue esse conselho do Senhor, que você vai estar bem. Procura manter seu coração limpo para que você possa ver Deus. Tá? Você não sabe o dia, a hora, você não sabe nada disso. Faça assim e vai dar muito certo. Em nome de Jesus. Amém? E servir a Deus. O servir a Deus, o Mateus 10, vamos mais na frente um pouquinho. Você, quando tem um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus, você sofre muito enquanto você não atende. O Jonas, ele teve um chamado de Deus, mas ele chutou o balde. Paciência para isso não. Meu irmão, como aquele homem sofreu. É o único homem que você ouve dizer que ficou 3 dias na barriga de um peixe. Antes que passa aí dias dentro de um submarino, né? Cumprindo missão para o exército de tal país. Depois sai da água, dentro do submarino. Ali dentro tem cozinha, enfermaria, tem médico, tem tudo isso ali dentro, nutricionista, tudo dentro de um submarino. Escritório, eu entrei dentro do submarino, grandão, e andei sala por sala, compartimento por compartimento, até o motor do telescópio, eu olhei tudo, eu falei, nossa, é uma fartura de dentro, entendeu? A barriga de um peixe não tem nada disso não. E o Jonas caiu na barriga de um peixe por rejeitar o chamado de Deus. Negócio sério. Dentro da barriga de um peixe. Sem o cafezinho da manhã, sem comida. Você tem ideia do que o cara passou ali dentro? Sem aquela água fresquinha da mina. Sem vento, o calor da baleia. Você imaginou que calor esse homem deve ter sentido ali dentro? Eu não sei a temperatura de uma baleia, eu só sei que depois ele disse que ele clamou o Senhor no ventre do inferno. Para você ter uma ideia do que ele estava passando. Então, o Mateus 10, o Mateus capítulo 10, diz assim: os 12 e a sua missão. Diz assim: e chamando os seus 12, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Primeira coisa que Deus, quando chama uma pessoa para servir a Ele, primeira coisa que Ele faz é te dar poder.
Ninguém serve a Deus sem ter poder. Ele te chamou, você sentiu isso? Sentiu. Você recebeu o poder. Não tem demônio que aguente você mais, porque você recebeu o poder. Mas deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade. Que mais? Que mais? E todo mal. Amém, Jesus? Mas você crê que você tem esse poder? Você usa? Usa aí. Você não pode se fazer de esquecido. Deus me deu, eu fui chamado. Quando você vem para Jesus, você desce as águas, porque você foi chamado, você foi escolhido. O que Ele faz com você? Ele te dá poder. E às vezes você diz assim: mas eu ainda fumo, eu ainda isso, ainda aquilo. Meu irmão, Ele te deu poder. Você tem que usar, hein? Até sobre você mesmo. Eu não aceito mais agir assim, eu não aceito mais xingar, eu não aceito mais mentir. Você te deu poder. Você tem que usar esse poder da tua casa, mandar o diabo sair de dentro da tua casa, os falsos amigos, os falsos cristãos, e vem com proposta, desmorona você, depois você quer olhar para não dá mais. Você pensou, vai em frente. Sério, irmão? Então, quando Ele chamou os discípulos, foram 12, Ele deu poder para eles. E mais, vamos repetir? E chamando seus discípulos, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para o quê? Curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Na Bíblia tinha gente com apelido também. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Aí o que fala a respeito dele? Que marquem. João, aquele que desviou. Tiago, aquele que desviou. Olha a marca. Misericórdia. Falou aqui bem de todo mundo. Quando chega na vez de Judas, aquele que o traiu. E manchem. Mas Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: uma pessoa que tem um chamado de Deus não é para falar mal do pastor, pastora, obreiro, obreira. Uma pessoa que tem um chamado de Deus é para fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus? Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quais são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aqueles que estão aí, bebendo, se separou da família, outros estão largados na rua. Não, as pessoas estão indo perturbar a igreja do outro. É coisa séria isso. Misericórdia.
mais. E indo é para fazer o quê, pessoal? Pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. É isso? Curai os enfermos, o que mais? Limpai os leprosos. Você está fazendo isso, irmão? O que mais? Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebemos e de graça você dá. Aqui aconteceu tudo isso. Houve ressurreição, leprosos foi purificado, expulsamos os demônios, curamos os enfermos, tudo isso aconteceu aqui. E testemunhar. Amém? Glória a Deus. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Porque vamos supor, eu vou pregar num lugar, chego lá com os dedos e o pescoço cheio de ouro. O pessoal vai olhar para onde? Olha o anelzão do pastor, gente. E aquele cordãozão dele, será que é ouro mesmo? É bijuteria? Você tira a visão do povo. Quer dizer, você não quer pregar o evangelho, você quer aparecer. A gente tem que ser prudente, simples como a pomba e prudente como a serpente. Amém? Ir lá e fazer isso, não é pecado você andar bonito, cheiroso, é até muito legal, mas não faça isso para se destacar das pessoas. O seu diabo já enganou você, sua pregação fica sem fruto, ninguém te ouve. Tem famílias que dizem assim: olha, se o pessoal souber quem é meu pai, ou se o pessoal souber quem é meu marido, se o pessoal souber quem é meu irmão, pelo testemunho que a pessoa dá em casa. Isso é sério, entendeu? Então ele mandou esses 12, de 2 a 2, mas recomendou eles: ó, não faça de outro jeito que vocês não vão dar fruto. Faz desse jeito aqui, e ó, e funcionou. Olha nós aí, chegou até nós esse evangelho que começou lá atrás com eles, que foram obedientes, alguns derraparam e tal, mas se levantaram. Vamos em frente, o evangelho chegou até nós. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então ele diz mais: nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, que mais? Nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. O povo vai alimentar vocês lá. Estão lá pregando lá, um dá um café, outro dá um pedaço de pão, outro almoça aqui hoje comigo, mas continua pregando o meu evangelho. Glória a Deus. E quanto a você tem que ter tolerância. Hoje de manhã eu preguei sobre isso. Você ser forte, senão você vai se perder como aqueles que você acha que estão perdidos, e pode ser tarde demais para você. Pois eu não tinha pensado. Bom, então continua assim, porque confiança é igual ovo, quebrou, acabou. Amém? Foi por isso que o Senhor falou: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, fazenda, por amor de mim, não é digno de mim. Você não pode se prender por ninguém. O evangelho é isso. Eu estou aqui, mas se amanhã Deus toma uma decisão aí, manda alguém, olha, é para você ir para Estados Unidos, África, Portugal, estou indo, pai. E aí Deus que sabe, irmão. Deus é que sabe. Amém? E o coração, leva junto.
cueca. Irmão, se você estiver lascado, pouca gente vai te procurar. Acorda. Dá uma olhada no livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Acharam? Todo mundo achou? Miqueias, capítulo 7. Primeiro passo: não creiais aonde? A conversa é fiada. Não, eu dou minha roupa, não sei o que, vai. Quando você quebrar, você vai ver. Eu tenho prova disso. Quebra que você vai ver uma coisa. Então, ele diz assim: não creiais em quem? No amigo, nem confieis em quem mais? No vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Nem tudo eu falo para Jean, nem tudo, tem coisa que é 7 chaves, só quando se cumprir é que eu falo. Entendeu? Eu respeito a palavra de Deus. E mais, não criais um amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho, como é que é, pessoal? Porque o filho despreza quem? O pai. A filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Quem são os inimigos do homem? São os da sua própria casa. Pastor Mota, é sério. Então Deus te ensina para você orar mais, que é para você vencer. Amém? Você veio para vencer, você não veio para perder. Glória a Deus. Então vem cá pegar a tua água, teu sabonete, e vamos entrar em oração, em nome de Jesus. E você que está aí comigo, Deus abençoe. Carla Carvalho, a Kelly, e Márcio estiver por aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Meu irmão, a única maneira de ser feliz é obedecendo a ordem de Deus. Saiu daqui, acabou, esquece. É tudo uma ilusão. Tudo uma ilusão. E pega aqui sua água para a gente orar, pega o seu sabonete, vem para cá. E glória a Deus. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? O que houve? É? Eu sei, mas o que houve? Oi? Amarrado isso, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal. Olha, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu levanto esta oração, Pai, em favor das pessoas que estão passando por alguma luta. Tem pessoas com dores nos joelhos, outras no nervo ciático, outros é na panturrilha,
Outras, ó Deus, é naquele osso fêmur. Outros, ó Deus, é a tíbia, aquele osso que tem ali na panturrilha. Outros é coluna. Outros, ó Deus, é na clavícula, uma bursite ou uma tendinite, parece que o osso está até podre, tanta dor. Senhor Deus, assim como Ezequiel profetizou, por ordem do Senhor, lá no vale dos ossos secos, os ossos se moviam. Eu profetizo sobre os ossos dessa pessoa. Se quebrou, seja ligado. Se fraturou, que ele se ligue em nome de Jesus. Ossos, volte à perfeição como Deus lhe criou. Em nome de Jesus. Infecção, inflamação, sai para nunca mais voltar. Agora, você, mal que atacou o coração dessa pessoa, esse coração que está crescendo, ficando grande, esse coração que está com disritmia, esse coração que as válvulas estão entupidas, as veias, a veia aorta, todas as veias do corpo sejam desentupidas, as veias do cérebro sejam desentupidas, até os vasos sanguíneos das vistas sejam desentupidas em nome de Jesus. Diabo, você não tem direito na saúde dessa pessoa. Fora, para nunca mais voltar. Você, demônio que atacou a madre dessa pessoa, você, demônio que atacou o útero dessa pessoa, o ovário dessa pessoa, eu estou mandando você sair, ordenando: sai, leva teu cisto, leva seu bioma, leva sua hemorragia e não volta mais. Isto é uma ordem. Não adianta você estar diagnosticando na cabeça dessa pessoa que isso é um câncer. Mentiroso, fora, em nome de Jesus. Agora solta os rins dessa pessoa, solta a uretra dessa pessoa, a bexiga, vai embora, em nome de Jesus. Sai do reto, sai do intestino grosso, do intestino fino, delgado, vai embora, maligno. Sai do pâncreas dessa pessoa com suas bactérias, que está consumindo a insulina dessa pessoa. Fora, micróbio, fora, bactéria. A partir de agora vocês estão mortas, em nome de Jesus. E essa pessoa seja liberta, seja curada. Solta os pulmões dessa pessoa, sai do fígado dessa pessoa, do estômago. Você que provoca vômitos, você que provoca enjoo, você demônio da insônia, solta essa pessoa e não volta mais, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, em nome de Jesus. Pai, eu declaro essas pessoas curadas, e eu peço ao Senhor para botar um poder nessas águas e nesses sabonetes, para quando eles usarem, eles sentirem o corpo leve e tenham uma novidade de vida e a saúde restaurada. Agora, Pai, toma cada uma dessas pessoas em suas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Aproveitar a estiada, né? Estava chovendo.
Deus abençoe. Vou lavar as mãos com vocês. E você que orou aí comigo, Deus abençoe. Um beijão na bandinha aí, tá bom? Fiquem na paz.